Você sabia, que a leitura, pessoal, a leitura aumenta, vamos dizer assim, a massa, de forma mais popular, a massa cinzenta do cérebro. Aumenta o que nós chamamos de córtex cerebral, que é chamado de massa cinzenta, né? Ou parte cinzenta do cérebro, que é a parte mais externa do cérebro, tá? Então, quando nós falamos para vocês lerem com mais frequência, para vocês lerem um conteúdo mais aprofundado, para que você possa, muitas vezes, conhecer mais daquilo que você precisa, né? Por exemplo, se você está estudando, se você está estudando para uma prova, seja ela uma prova, por exemplo, de uma disciplina específica, de um concurso e tal, quando você estuda, né? Através, por exemplo, da leitura, que é o que a gente está falando aqui agora, o córtex cerebral, essa camada mais externa do cérebro, que é essa aqui, ó, essa parte mais externa do cérebro, que é essa parte que tem os sulcos, tá vendo os sulcos aqui? Aí tem os giros, que são essas voltinhas, tá vendo? Essas voltinhas aqui, ó. Aqui eu tenho no cérebro vivente, vamos dizer assim, no cérebro dos vivos, e dependendo da preparação, né? Mesmo nos mortos, a gente dependendo de como for preparado, ele pode continuar cinza, tá? E você aumenta esses corpos, essas conexões que ocorrem no córtex cerebral e até mesmo na substância branca do cérebro. Então, o que acontece é que a leitura aumenta a sua capacidade cognitiva porque aumenta as conexões cerebrais. Aumenta as conexões cerebrais em várias áreas do cérebro, não só na área visual, mas em outras áreas também. Então, além de aumentar vamos dizer assim, as conexões, os conectomas no córtex cerebral humano, também acontece um negócio bem interessante, que a leitura, ela consegue fazer com que o indivíduo aumente essa conectividade e aumente, portanto, a sua capacidade cognitiva. Então a leitura é uma forma de você aprender e trazer a modificação para o seu cérebro. Leitura promove neuroplasticidade. Quando você lê com vontade mesmo, quando você lê com determinação, ou com muita, vamos dizer assim, aquela motivação mesmo positiva, vamos dizer assim, não é aquela motivação que você ali é obrigado, né? Tem gente que lê porque está sendo obrigado. Vai ter uma prova, geralmente é uma prova amanhã, então ele começa a ler hoje. Esse é o tipo de aluno que esse cara ainda tá, tipo assim, tá tendo uma visão de futuro a longo prazo. Porque na realidade, se você for pensar, deveria ter uma outra estratégia, né? Deveria ler com um pouco mais de tempo, mas a maioria dos alunos ou lê em cima do laço ou um dia antes, né? E isso um dia antes é porque, como eu disse, ele ainda tem projeto a longo prazo, né? Mas é muito interessante isso porque quando se trata de leitura, então você não só aumenta a conectividade do córtex cerebral em áreas cognitivas, como por exemplo áreas de atenção, áreas de linguagem, áreas de empatia. Você sabia que a leitura, existe uma pesquisa, né? Saiu uma pesquisa esse tempo atrás, que fala sobre a leitura aumentando a conectividade em áreas de empatia do cérebro. Empatia, pessoal. Empatia é aquela condição, de maneira um pouco mais simples, né? Aquela condição em que você consegue se colocar na situação do outro. Sabe quando a pessoa se emociona, tem um padrão emocional e você reconhece os padrões emocionais que a pessoa está apresentando para você? Então você consegue perceber se ela está triste, se ela está alegre, e muitas vezes, dependendo da expressão dela, você entende e você às vezes repete a mesma informação, né? Por exemplo, no rosto. Você consegue sentir o que a pessoa sente, se colocar no lugar da pessoa, isso é empatia. E através de leituras de livros de ficção, muitas pessoas conseguem fazer isso. Foi uma pesquisa que foi feita com esse livro específico, mas é bem provável que aconteça com muitos outros gêneros de livros, né, que você possa estar lendo. Então a leitura, ela, além de aumentar a conectividade do córtex cerebral, aumentar a sua cognição, ela não aumenta só a cognição para uma ou outra área específica, ela aumenta a cognição no aspecto geral, linguagem,
empatia, melhora a sua memória. Por isso que uma das maneiras, se a gente fala assim, ó, eu não consigo melhorar a minha atenção, eu tenho, por exemplo, déficit de atenção, eu tenho déficit de memória, eu não consigo lembrar bem das coisas. Uma das excelentes maneiras de você começar a trabalhar nesse aspecto, para melhorar o seu aspecto de atenção e concentração, é exatamente através da leitura. Tem muita gente que não tem concentração, reclama que não tem concentração, mas quando encontra um gênero de livro ou um livro específico que ela goste do tema, do assunto, muitas vezes ela consegue ficar, ela não conseguia, por exemplo, na escola, ficar 1 minuto prestando atenção, por exemplo, no professor ou numa leitura específica que o professor solicita. Mas quando ela pega aquele livro, ela gosta. Então o que acontece? Ela pode ficar mais de 1 minuto, mais de 5, 15, 20. Por isso que muitas vezes o hábito da leitura no início ele é um sofrimento, mas depois o indivíduo começa a aumentar a sua capacidade de manter a concentração, de manter o foco, então ele vai aumentando o tempo que ele vai se dedicar à leitura. E com isso, obviamente, ele vai obtendo, aí todos os benefícios que a leitura traz. Que benefícios, como eu já disse, todos esses que a gente descreveu. Então, muitas vezes, quando o professor solicita uma leitura, ou quando um concurso solicita uma leitura, é uma grande oportunidade que você tem de, através da leitura, melhorar o seu aspecto cognitivo no geral. O problema é que a maioria das pessoas não quer ler, você não lê, Aquele indivíduo que muitas vezes ele opta, ele escolhe por uma profissão, ele quer, eu quero ser tal coisa, mas aquilo que ele escolheu, por exemplo, para poder fazer na vida dele, aquele curso técnico, aquele curso profissionalizante, aquele curso de graduação, pós-graduação, ele escolhe, mas aquele mesmo curso que ele escolheu, ele não estuda, ele não consegue ler. Só que ele não consegue ler, muitas vezes por quê? E não é porque ele tem déficit de atenção, não é por causa disso, porque ele tem TDAH, porque ele tem dislexia, não é isso. A grande maioria das pessoas não tem nenhum transtorno desse, e se tiver, muitas vezes precisa de ajuda. Às vezes a ajuda de um profissional que possa ajudá-lo não só no diagnóstico, mas também tem casos em que precisa de ajuda, por exemplo, medicamentosa, aí é outro caso. Mas a grande maioria não tem esse tipo de problema. Mas por que as pessoas então não querem? Se não tem esse tipo de problema, por que as pessoas não querem ler? Por quê? Porque ler exige um certo esforço inicial. Então, esse esforço inicial de atenção, concentração, se você não entender o porquê que você está lendo, por exemplo, no caso de uma criança que está ali, com o professor que mandou ler, ele não tem motivação. Então, se o professor não passar para ele o porquê, o que tem de interessante naquele livro, por que é interessante que ele aprenda o que o livro quer dizer. Quando o professor explica e o aluno entende, é mais fácil de fazer com que o aluno mantenha o foco, a atenção e a concentração e a motivação necessária, porque ele entendeu o porquê. Mas a grande maioria das pessoas, mesmo entendendo que precisa ler, não consegue. E não é porque tem um déficit, um transtorno, mas simplesmente porque não vê uma recompensa a curto prazo. Não vê o prazer a curto prazo. Por quê? Porque geralmente o que ele faz? Ele prefere um celular, ele prefere uma televisão, porque tudo isso traz para ele uma recompensa muito rápida. Então ele fica feliz muito rápido, enquanto que a leitura você tem que ler, você tem que entender de expectativa, Então você está lendo, que hora que agora vai acontecer alguma coisa, então você fica esperando, não acontece naquele momento, então você fica na expectativa que o livro te traz, Cada coisa no seu lugar, no seu tempo, mas você precisa desenvolver essa habilidade da leitura e aprender essas funções cognitivas para que você possa tirar todo o proveito da leitura e ganhar, como a gente falou, de mão beijada, vamos dizer assim, depois que você acabar o sofrimento, você ganhar de mão beijada todos os benefícios cognitivos que a leitura é capaz de trazer. Portanto, cara, se tu não lê, aprenda a ler no sentido de buscar motivos que façam você ler um livro. Comece lendo o livro que você gosta, não tem problema, leia um livro que você gosta então. Então, se você gosta de ficção, leia ficção. Se você gosta de romance, leia romance. Se você gosta de livros técnicos, leia livros técnicos. Mas procure ler, porque você vai entender a médio e longo prazo os benefícios vão ser fantásticos. Vocês vão tirar todo o proveito.
Mas a leitura, se você fizer da leitura um hábito, você vai colher muitos frutos. Pensa nisso, você vai gostar. É só começar, pessoal. É só começar, que depois, muitas vezes você, daquele leitor assim, esporádico, você vira um leitor ávido, que vive procurando sempre aquele livro que é mais e mais interessante. Mas precisa começar.